Eu peço que você abra a sua Bíblia, e se você não tem a Bíblia aí, vamos acompanhar aqui, Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 14, até o versículo 29, isso mesmo, de 14 a 29. Eu vou fazer a leitura desse texto aqui para nós. Quando se aproximaram dos discípulos, viram uma grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu o Senhor Jesus, ficou surpresa e correu para saudar. O Senhor Jesus perguntou aos mestres da lei: o que vocês estão discutindo? E aí um homem, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito mudo, aqui tem mais uma palavrinha, e surdo também. Este quer que onde apanham, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E o Senhor Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles trouxeram, mas quando o Espírito viu o Senhor Jesus, logo se agitou, o menino com violência, e caindo por terra, rolava espumando pela boca. E pergunta o Senhor Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que se sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para que o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Senhor Jesus respondeu: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Fala comigo: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo o Senhor Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entre nele. O espírito, clamando, agitando e com violência, saiu, deixando como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. O Senhor Jesus, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Pode dar glória a Deus. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu o Senhor Jesus: essa casta só pode sair por meio de oração e jejum. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, estamos diante do Senhor, da Tua presença. O Senhor é onisciente, sabe o que pensamos, e o Senhor é onipresente. Por isso o Senhor está presente, como o Senhor disse, Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias. Aqui está a Tua palavra, e fala comigo e fala conosco, e trata-nos, restaura-nos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Veja que coisa aqui, meus irmãos. Vamos olhar para esse quadro. Então nós temos um quadro aqui. Antes desse versículo que nós lemos, o Senhor Jesus estava no monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali ele foi transfigurado, ou seja, mostrando a sua divindade. E os discípulos ficaram tão impressionados que eles falaram: vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar por aqui mesmo, Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, sabendo, ele tinha a missão dele, porque eu e você precisaríamos ser alcançados, mas aquela multidão lá embaixo estava em sofrimento. Aquela multidão lá embaixo estava olhando um moço espumando, se batendo, representando todo o sofrimento da humanidade, sofrimento de dor, de falta de controle, um domínio por um espírito maligno.
E a multidão está lá olhando só. Interessante que tem discípulos também. Só que os discípulos não conseguiam expulsar aquele espírito maligno. Então esse é o quadro. E um pai certamente desesperado, pedindo ajuda, pedindo misericórdia. E aqui nós temos pais e mães, e filhos. E por isso eu sempre penso, quando nós estamos aqui olhando a palavra, temos que olhar também pela família. E nesse sentido, a gente não consegue entender, porque o sentimento seu, os seus pensamentos, pode estar aqui nesse templo agora, em cima da palavra, mas pode estar longe. Então, por isso, muito importante que você preste atenção naquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Não o que o pastor quer falar, mas o que o Espírito de Deus quer falar. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos olhar para esse quadro. Quer dizer, nós temos o Senhor Jesus, nós temos os discípulos que estavam com Ele, os discípulos que não estavam e que não conseguiram expulsar os demônios, e uma multidão para ver o espetáculo. Pode ver que quando tem alguma situação de... Qualquer situação que alguém está sofrendo, normalmente tem uma multidão para ver. Poucos para fazer alguma coisa. Então o tema dessa manhã, creia, mesmo quando alguém não pode te ajudar, o Senhor Jesus pode. Amém, queridos? Creia. Quando as pessoas não podem te ajudar, quando o sistema não te ajuda, quando a medicina não ajuda, quando não há recursos, mas o Senhor Jesus pode. Então diga assim comigo: graças te dou, Deus, porque o Senhor Jesus pode todas as coisas, e eu creio. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus, que pode todas as coisas, meus irmãos. Sabe, a sua fé define a sua posição em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que crê em Deus, até o diabo, ele crê e treme. Mas a posição em Cristo Jesus é que vai definir como é que está a minha relação com Deus. Como está a minha relação com Deus? Veja que aqui nós temos, ele fala que tinha ali mestres. Esses mestres da lei, eles conheciam a lei, tudo aquilo que foi recebido por Moisés. Então eles tinham todo o conhecimento e buscavam praticar. Mas era uma religiosidade apenas. Era só um ritual. Eles não tinham uma relação com Deus. Tinham uma relação com a lei, com as normas, mas a lei em si era impossível, porque não eram só 10 mandamentos. Eu sei que, segundo os teólogos, passa de 500 orientações, e cada uma delas todos nós erramos. Por isso que veio o Senhor Jesus, por causa da sua misericórdia e graça. Então tem essa multidão, e está ali também os discípulos, olhando, talvez orando, fazendo alguma coisa, mas não conseguiu fazer nada. Porque assim, meus irmãos, há dores que são naturais, há dores, sofrimento, que tem uma causa. Muitas enfermidades, a causa pode ser muitas vezes uma falta de perdão, pode ser uma situação naturalmente de desobediência, né, aos princípios da palavra de Deus, pode ser várias situações, mas existe também, aí que está a questão, o mundo espiritual. E quando o Senhor Jesus olha para isso, ele fala uma palavra forte aqui: ó incrédulos. Meus irmãos, incredulidade é não crer. As consequências da incredulidade começam sempre com algumas coisas de decepções. Me decepcionei com aquela situação. Me decepcionei com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele assunto. Então, a decepção vai gerando já uma incredulidade. A pessoa passa assim, não consigo acreditar. Eu conheço pessoas que um dia foram membros de uma igreja, que eram líderes inclusive, e que hoje, conversando com essa pessoa, ela disse assim: eu não consigo crer mais. Ou seja,
a incredulidade endureceu tanto o coração que a pessoa não consegue mais. Que Deus nos livre disso. Pastor Roberto? Pastor Roberto sabe disso também. Pastor Gilson. Quantas pessoas enfrentamos isso? Então a incredulidade, ele fala isso, então é um ponto aqui para a gente sempre pensar assim. Porque se eu creio, meus irmãos, se eu tenho uma fé em Cristo Jesus, meu Senhor, eu vou de encontro, eu não fico questionando. O povo hebreu, lá com Moisés, depois de toda a libertação, estão no deserto, estão caminhando, mas de repente começam a fazer algumas reclamações, murmurar, e a murmuração, e a reclamação, e a insatisfação vai gerando incredulidade, e quando a pessoa vê, ela está tomada de ira, de raiva, não consegue aceitar mais aquela situação. Então o desafio é para entender isso aqui também. Então o Senhor Jesus fala assim, geração incrédula. Será que é diferente nos dias de hoje? O que vocês acham? Não, meus irmãos, não. Você pode ter certeza, com o secularismo, que chama-se, a igreja é igreja, mas tudo mais é segundo o que se pensa e o que se quer fazer, segundo o que gosta. Hoje a felicidade é o prazer pessoal. Eu quero ser feliz, então eu faço o que eu quero. Só que, meus irmãos, na verdade é um engano. E tudo que o inimigo proporciona para você é muito bom. Ele sempre vai trazer coisas boas. Ele não vai te falar coisa ruim, não. Ele vai falar coisa boa, não. Pode fazer. Que é isso? Pode fazer, não tem problema, não. Porque a palavra de Deus é sempre assim, uma espada que ela vai tratar a nossa vida. Nós falamos essa semana, lá no grupo da Casa de Paz, do Alexandre Santos, sobre poda. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. E todo aquele ramo que não produz, meu Pai corta. Ou poda melhor, poda para melhorar. Então nós estamos pensando sobre isso. Então veja que a nossa vida precisa estar centrada na pessoa do Senhor Jesus. A minha vida precisa estar centrada na palavra de Deus, no que diz a palavra. O que está aqui é a palavra de Deus. Isso aqui, alguém diz assim, é um livro que contém a palavra. Não, isso aqui é a palavra de Deus. O que está escrito aqui é o nosso fundamento de fé. Nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Posso ouvir um amém? Cremos que Ele morreu, mas ressuscitou. Louvado seja o Senhor Jesus. Sabe que o Espírito ministrou meu coração essa semana. Aquele homem, aquele malfeitor, aquele criminoso na cruz, está ali, ele reconhece, falando para o outro, nós merecemos, nós a fizemos, nós que aprontamos, nós merecemos a morte. Mas depois ele olha para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o Senhor Jesus, hoje mesmo estarás comigo. E eu pensei comigo, sabe, é a primeira pessoa, naquele momento, que crê na ressurreição do Senhor Jesus. Não é, pastor Roberto? Para mim é a primeira pessoa. Os discípulos tinham fugido, os discípulos estavam com medo, todo mundo estava descrendo que aquele era o Cristo que ia ressuscitar, mas de repente esse homem, por isso eu digo assim, crer no Senhor Jesus é tudo o que você precisa, porque quando nós cremos no Senhor Jesus, imediatamente, meus irmãos, nós somos ministrados pelo Espírito de Deus e recebemos, quando nós reconhecemos primeiro a nossa condição de pecador ou de pecadores, a nossa condição de necessitados, e dizemos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa-me, e recebe a minha vida, eu quero ser teu, quero que teu Espírito esteja em minha vida. Se você tem convicção de que é isso mesmo que você quer para a sua vida, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele sabe da intenção dos nossos pensamentos, do nosso coração. Deus sabe da intenção da nossa vida. Então o Senhor Jesus continua,
Porque o Senhor Jesus sempre vai avançar um pouco mais. Por que ele ia perguntar para aquele pai? Ele pergunta para o pai: quanto tempo acontece? Sabe que essa pergunta do Senhor Jesus acontece comigo e com você. Pode ser que ele vai perguntar para você nesse momento: quanto tempo está essa situação na sua vida? Quanto tempo você está levando isso consigo? Aí ele vai dizer: desde a infância dele. Ele começa a confessar. Então veja que quando o Senhor Jesus ministra, eu falo, eu confesso, eu faço isso, meus irmãos, toda madrugada. Digo para o meu Deus: Senhor, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe o que estou passando, e eu preciso da tua ajuda, do teu socorro, do milagre, do teu Espírito. E Deus fala comigo. E aí o Senhor Jesus conversa com esse homem, e vai dizer para ele, e aí o homem tem uma resposta, como nós muitas vezes: Senhor, se tu podes. Senhor, mas como tu podes? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível. Então, o Senhor Jesus está trazendo esse homem a crer, a confiar, a entender que aqui está na presença do autor e consumador da nossa fé. Está na presença do Senhor Jesus, que também é ao mesmo tempo Deus. E aí vai acontecer, novamente, perceba, a multidão vem. Interessante, meus irmãos, sempre vai ter uma multidão para interferir na sua vida, sempre vai ter alguém para chegar para você, ou multidão hoje pode ser o quê? Quem que não tem celular? Alguém não tem celular? Todo mundo deve ter celular aqui, né, Juan? Todo mundo tem um celular, certamente. Então essa multidão pode ser hoje via o sistema, via internet, mensagens, palavras, e dizer que isso está certo, isso está errado. Então nós não estamos aqui para dizer isso. Aliás, nós não estamos aqui, não temos nenhum direito de julgar, mas temos o direito de dizer que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. João 14, versículo 6, fala sobre isso. Então veja a importância de eu entender primeiro. A fé vem pelo entendimento. Precisamos entender isso. Nós não ficamos só na emoção, nós ficamos naquilo que é verdade. Isso é verdade, é nisso que eu creio. Se o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, e a vida, é Ele que eu quero, para a minha vida. E você quer isso? Amém, amém, eu também quero. E aí o Senhor Jesus continua, a multidão chega e Ele pega e repreende aquele espírito maligno. E aquele moço então, com essa situação, ele fica como morto. E a multidão é rapidinho para dizer: está morto. Vai ter situações da sua vida que Deus vai estar operando e a pessoa vai dizer assim: isso aí não tem jeito mais, está morto. Só que o Senhor Jesus toma na mão dele e o levanta e põe em pé. Quantas vezes eu e você tivemos situações que ninguém podia fazer mais nada, mas pela ação do amor e da graça fomos levantados. Eu sou prova disso. Estou aqui agora, meus irmãos, porque o Senhor tem tido misericórdia da minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus toma isso, e aquele moço agora tem um tempo novo. Que esta manhã aconteça na sua vida o mover de Deus para um novo tempo, para uma nova perspectiva de vida, para você desfrutar de algo que talvez você nunca desfrutou, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida continuam. Enquanto você tem vida, Deus tem propósito para você, em nome de Jesus. E aí os discípulos chegam, né, para o Senhor Jesus na intimidade, mais ou menos assim. Não conseguimos resolver, vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor, por que a gente não conseguiu? E aqui, meus irmãos, mais uma vez, a importância da oração. Só com oração e jejum. Nós temos por experiência, particularmente tenho experiência muitas vezes, meus irmãos, de ter que repreender a ação do inimigo.
E muita gente tem medo, tem muita gente que acha assim, o inimigo, ele está no controle de Deus, ele não é nada, mas você precisa estar o Senhor Jesus, você precisa estar ungido pelo Espírito de Deus, você precisa estar revestido pela palavra, e por isso através da palavra e da oração, porque a palavra ela vai alimentar os nossos pensamentos e a nossa alma, e a oração é a fala, e a fala ela é um sistema de cura. Nós fizemos psicanálise, nós sabemos disso. A pessoa precisa falar, se a pessoa fala, ela confessa, e aquilo vai liberando toda a culpa, tudo o que está pensando, e aquilo Deus vai tratando. Então nessa manhã, essa palavra para a nossa meditação, essa palavra para você e eu, para nós entendermos, mas agora nós vamos fazer essas aplicações, são 3 delas que eu quero fazer nesse contexto aqui. Primeiro, veja que esse homem, apesar de todo o sofrimento, ele não perdeu a oportunidade, ele recorreu. Então você está passando alguma situação e já fez isso. Nós temos a palavra de Deus, vai falar sobre uma mulher que 12 anos sofrendo de hemorragia, mas um dia ela tomou uma decisão e foi de encontro ao Senhor Jesus e foi curada. Então nessa manhã eu estou dizendo para você, você está tendo uma oportunidade. A palavra de Deus fala em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, enquanto eu tenho oportunidade de vida, preciso buscar esse Deus. Buscar a Deus não é religiosidade, meus irmãos. É relacionamento com Deus. Então, essa é a primeira aplicação que eu quero deixar para você. Não perca a oportunidade de ter um encontro com o Senhor todos os dias, pela oração. Segunda aplicação que eu vejo aqui. A confissão. Veja que esse pai confessa. Ele por isso, não, Senhor, o Senhor está vendo? Ele está rolando aí no chão. O Senhor Jesus não está vendo que ele está endemoniado? Não, ele não questionou o Senhor Jesus. Ele confessou. Disse, Senhor, ele está sofrendo, estamos sofrendo juntos aqui desde pequeno, desde que ele era criança. Então, quando a gente confessa, o Senhor não está querendo que você apenas confesse, mas está querendo que você cresça, que você compreenda que é Ele que pode fazer, é Ele que pode todas as coisas. E louvado seja o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Aliás, até pode dar para ler ali, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A palavra-chave é aqui, ó. O que atua em você, o que atua em mim? É o Espírito de Deus? É meus pensamentos? É minha religiosidade? É o Espírito? É a palavra? Sim. Então você pode confiar, porque o Senhor vai fazer a obra, agir. Pode confiar. E por fim, lembre-se que aquele momento ali que o pai diz assim, ajuda-nos. Ele reconhece, ajuda-me na minha fé. Ajuda-me a vencer a minha fé. Olha só, a crescer na fé. Meus irmãos, a Bíblia vai falar sobre isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso a importância. Eu diria assim, a maior parte dos nossos membros aqui dessa casa de oração, não os irmãos que nos visitam, mas eu digo os membros, é uma vez por semana, um domingo de manhã, às 10 horas. Você precisa estar congregando, porque o que eu congregar, já falei de manhã sobre isso agora, e eu quero ir encerrando. Então é importante, e quando ele confessa e quando ele diz, Senhor, ajuda-me, é claro que o Senhor Jesus vai ajudar. Então eu quero dizer para você, e você vai repetir comigo, Senhor Jesus, ajuda-me na minha fé, e eu agradeço. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele vai te ajudar, Ele vai clamar.